Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa animação aqui no CapCut. Bom, olha só como é que ficou essa animação. Você pode até não ter tudo o que precisa agora, mas já tem o mais importante, a vontade de começar. E é esse primeiro passo, mesmo pequeno, que muda absolutamente tudo. É bem legal, né? Então essa animação é bem simples, eu já estou com os arquivos necessários aqui no CapCut. Então eu puxei aqui essa textura de madeira, mas acaba que no final eu nem utilizo ela. Então puxei o áudio para cá, bom, já puxei o caderno para cá também. E agora eu vou colocar um texto aqui, e aqui onde digito o texto eu vou clicar em Windows, ponto, que aí vai abrir esse menuzinho aqui, essa janelinha aqui com os emojis. Então a gente vai colocar aqui esse traço aqui, que ele vai ficar no background, ele vai ficar de fundo. Então vou escalonar aqui e vou rotacionar também. Eu não sei se esse comando funciona no Windows 10 também, mas aqui no Windows 11 ele funciona muito bem. Agora eu vou jogar aqui os elementos que vai compor a primeira cena aqui. Então estou jogando aqui a planta, a canetinha, o lápis, né? E a xícara de café. E agora a gente vai pedir para legendar. Então tem que ficar digitando todo o texto. Legendou. Agora a gente vai clicar nessa opção aqui para editar cada texto independente. E agora vamos modificar o nosso texto, né? Bom, decidi dividir esse texto aqui no meio. Então eu dividi ele em dois aqui. Então vou deixar uma parte dele em cima e a outra parte aqui vai ficar aqui embaixo. Vamos trocar a fonte. Pronto, essa fonte aqui eu achei que ficou bem legal. Vou só puxar um pouquinho aqui para baixo. Vou diminuir aqui os elementos. Para fazer a segunda parte aqui eu vou copiar o background. Colocar uma cor aqui, um verde aqui, quase azul. Nesse tom aqui. E agora a gente vai transformar esse background em uma pré-comp. Uma pré-composição. Que aí a gente consegue utilizar a máscara. Agora a gente vem aqui, coloca uma máscara. Seleciona a ferramenta caneta. E começa a moldar aqui o que a gente quer. Eu vou fazer um rosto aqui. Eu podia baixar um rosto da internet, mas eu decidi fazer aqui mesmo. Agora a gente vai modificar o segundo texto, né? Pronto, eu dividi o texto em dois aqui. E coloquei um texto em cima do nosso elemento e o outro na frente aqui. Vou copiar esse texto aqui e colocar um ponto de exclamação aqui na cabeça do nosso elemento. Para dar uma ideia de afirmação. Já vamos partir para a terceira parte aqui. Então vou modificar o texto. Vou copiar ele aqui. E vou colocar um círculo aqui. Esse círculo aqui vai dar a ideia de um botão. Então dupliquei o círculo, coloquei um outro aqui no fundo. Agora a gente vai alterar a cor dele. Vou colocar um meio azul também. Já vamos partir para outra parte aqui. Baixei umas pegadas aqui da internet em PNG. Vamos recortar aqui e deixar somente uma. Deixa eu editar esse texto aqui. Legal, ficou bom assim. Agora eu vou editar a nossa pegada. Deixar ela um pouquinho mais de lado. Deixa eu mudar a cor desse texto para ficar mais visível. Esse outro texto aqui, essa outra frase, ela vai ser continuada aqui. Então a pegada vai continuar e vai aparecer essa outra frase. Vou editar ela. Vou colocar um traço aqui também. Para ficar de fundo aqui nessa frase. Eu vou posicionar aqui e ele vai ficar mais ou menos aqui assim. Bom, já vamos partir para o próximo texto. Então vou editar aqui o nosso texto. Puxar para cá o outro elemento, que é o nosso personagem aqui. Deixa eu duplicar aqui o fundo, que esse fundo aqui é o que eu vou utilizar. Vou utilizar essa cor aqui para não ficar tudo muito branco.
Deixa eu só ajustar aqui o tamanho desses outros elementos aqui. Vou mudar a cor aqui do texto para branco, vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu duplicar esse fundo aqui, que eu tive uma ideia. Vou colocar um círculo, agora eu vou colocar um traço, e ele vai ser tipo uma abertura, né? Como se fosse uma passagem. Então vou colocar aqui um glow, e vou colocar aqui também uma sombra, e a sombra eu vou mudar para a cor branca. Vamos ver como é que ficaram as composições. Você pode até não ter tudo o que precisa agora, mas já tem o mais importante, a vontade de começar. E é esse primeiro passo, mesmo pequeno, que muda absolutamente tudo. Bacana, né? Agora a gente vai começar a animar os textos e os elementos. Bom, aqui eu já tenho uma ideia, eu vou colocar esse efeito aqui de escrever. Você pode até não ter tudo. Aqui no de baixo eu vou colocar esse efeito aqui com blur. Você pode até não ter tudo o que precisa agora. Tive uma ideia aqui, eu vou puxar essa esfera para cá. Deixa eu mudar a cor, colocar um pouquinho mais escura. E aqui a gente vai mexer na escala dela, que a gente vai animar. Aqui eu vou diminuir ela. Você pode até não ter tudo o que precisa. Agora, clicando com o direito aqui no keyframe, a gente pode vir aqui e apertar para a gente conseguir animar a curva de animação. Ou a gente pode apertar o Alt K. Você pode até não ter. Bom, vou escolher esse daqui. Você pode até não ter tudo o que precisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou puxar aqui para a direita para ficar melhor para visualizar. Pronto, vamos animar agora esse texto de cima. Aqui nesse texto de cima aqui eu tive uma ideia também. Eu vou colocar um traço aqui. Então vou apertar aqui o Windows ponto e selecionar aqui um retângulo, né? Eu vou mudar a cor aqui para vermelho e vou colocar aqui atrás desse não. Pronto, vou deixar desse jeito aqui. Vamos animar esse traço também. Vou colocar aqui o efeito de Slider Right. Bom, agora a gente vai animar os elementos que estão em volta. Então a gente vai animar a planta, o caderno, o lápis. Então a única coisa que eu vou mexer aqui é na escala e na rotação. Então eu vou rotacionar aqui em 180 graus todos os elementos. E também vou animar aqui o parâmetro de escala. Então ele vai vir do 0 para 100. Você pode até não ter tudo o que Agora eu vou apertar aqui Alt K, que a gente vai trabalhar na curva do movimento. Você pode até não. Achei que esse aqui ficou bem legal, então vou aplicar ele em todos aqui. Pronto, já apliquei em todos aqui. Ficou desse jeito. Você pode até não ter tudo o que precisa agora. Agora a gente vai selecionar toda essa primeira cena aqui e vai transformar ela em uma composição. Agora vamos partir aqui para a segunda parte. Então vou colocar uma animação aqui nesse texto de cima e nesse de baixo também. Pronto, coloquei basicamente a animação da primeira cena. Vou colocar um efeito aqui nesse ponto de exclamação, que já tem um efeito bem legal aqui, que ele fica trocando de fonte. Agora vamos colocar uma animação aqui no nosso vetor entre aspas, né? Que seria o nosso personagem. Encontrei uma animação aqui que ficou bem legal. Agora eu vou selecionar tudo da segunda cena e vou transformar em uma composição também. Agora vamos partir para a terceira cena. Vamos fazer a mesma coisa, animar o texto. Para não ficar se repetindo, vou utilizar essa daqui. Acho que eu vou mudar apenas a fonte aqui de vontade para dar uma diferenciada aqui no texto. Pronto, eu gostei dessa daqui, ficou bem legal. Agora vamos animar aqui o botão, né? Que seria um botão. Então a gente vai animar a escala dele. Eu vou marcar um keyframe aqui. Puxar um pouco para frente. Vou abaixar. Vou diminuir essa escala. Vou puxar mais um pouquinho para frente. E vou voltar para a escala do início. Pronto. Vamos animar agora a curva, né, de animação. Então apertar Alt K
E a gente vai fazer a animação aqui na curva. Pronto, já escolhi uma curva aqui que eu achei que ficou legal. Vamos animar aqui também a cor desse círculo do centro. Então ele tá cinza. Então na hora que ele diminui, ele vai mudar aqui pro azul. Para um verde, né, na verdade. Bom, agora eu vou apagar esse círculo aqui de baixo. Vou duplicar. A gente vai colocar um stroke. E vamos animar esse daqui de baixo. Então ele vai vir aqui do zero. Marcar um keyframe aqui. E até aqui ele vai chegar mais ou menos em uns 30. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. À vontade. Pronto, ficou bem legal, né? Agora eu vou colocar um texto aqui no meio. Vou colocar start mesmo, bem genérico, mas vai assim encaixar bem. Agora a gente vai partir para a próxima parte. Então deixa eu animar aqui o pé, a pegada, né? Então a gente vai animar a rotação, a escala e a posição. Então vou marcar o primeiro keyframe nesse lugar aqui. E agora eu vou voltar para o início e vou indicar onde ele vai começar. Vou aumentar a escala e vou mudar a posição e vou mudar a rotação. Pronto, agora a gente vai animar a curva de animação aqui. Então vou escolher esse daqui e vou aplicar em todos aqui. Pronto, agora eu vou aplicar um blur aqui também, só na pegada, na marca de passo. Então vai começar desfocado e depois ele vai focar. E agora eu vou jogar aqui em 0. Pronto, legal. Esse texto aqui eu vou deixar a animação de digitar mesmo, bem padrão. Então eu deixei a animação de entrada e de saída. Agora eu vou selecionar os três aqui e vou transformar em uma composição, né? E agora a gente vai marcar um keyframe aqui na escala, na rotação e na posição. Que a gente vai animar apenas o passo. Então vou diminuir aqui a escala e vou rotacionar esse passo aqui. Vou colocar aqui em cima, vou deixar assim mesmo. Agora vamos animar a curva de animação aqui. Vou aplicar esse mesmo aqui em todos. E é esse primeiro passo, mesmo pequeno. Vou colocar um blur aqui de novo no passo, na pegada aqui de sapato. Então aqui mais ou menos ele desfoca. Vou puxar essa palavra aqui um pouquinho mais para frente, para ela aparecer depois. Agora eu vou selecionar tudo e criar uma composição novamente. Agora vamos para a última cena. Agora na última cena eu já animei o texto, coloquei aquele texto de blur. Então ele entra desfocado, né? Depois ele foca o texto. À medida que ele vai entrando, ele vai focando. Vou colocar uma animação aqui também no nosso personagem. Então eu encontrei essa de slide aqui, de baixo para cima. Agora a gente vai animar a nossa luz no fim do túnel ali. Vamos selecionar os dois itens aqui, os dois elementos, transformar em uma composição. Bom, vou utilizar essa animação aqui de dolly back que eu encontrei aqui. Na verdade é um efeito, né? Aqui do CapCut e ficou bem legal. Vou mudar só esse texto do meio aqui, que eu vou colocar ele azul. Acho que fica melhor assim. Agora eu vou apenas alinhar aqui as composições. Bom, achei que tá meio vazio essa cena aqui, então eu vou colocar apenas um visual a mais. Vou colocar essas linhas aqui em cima. Vou colocar essa animação aqui de blur left. E é isso, pessoal, ficou desse jeito aí a animação aqui no CapCut. Você pode até não ter tudo o que precisa agora, mas já tem o mais importante, a vontade de começar. E é esse primeiro passo, mesmo pequeno, que muda absolutamente tudo. Eu vou deixar na descrição aí todos os elementos que eu utilizei aqui nesse vídeo, caso você queira refazer aí. Caso você poste também no seu canal aí no YouTube, tá? Você pode marcar aí o @mar02h, que aí eu vou estar indo lá no seu vídeo e vou deixar um like lá e comentar também, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueçam aí de se inscrever aqui no canal.
deixar seu like e até o próximo vídeo. Você pode até não ter tudo o que precisa agora, mas já tem o mais importante, a vontade de começar. E é esse primeiro passo, mesmo pequeno, que muda absolutamente tudo.